Para quem estiver anotando, nós estamos na série de palavra Resgatando a Sua Fé. E hoje nós vamos falar sobre o segundo tema dessa série, que é a primeira linguagem da fé. E qual é a primeira linguagem da fé? Obediência. É fácil obedecer, igreja? Não. Embora seja um direcionamento claro e óbvio de Deus, certo? Eu quero abrir com vocês lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Foi? Tá tudo certo aí? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Tem uma tradução que fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a gente precisa o quê? Acreditar que Ele existe e que Ele pode fazer. Amém? Amém. E aí, como o tema da palavra é sobre a linguagem da fé, e aqui ele fala que a primeira linguagem da fé é a obediência, eu quero conceituar para vocês o que é linguagem. A linguagem é uma forma que a gente usa, são formas que a gente usa para se comunicar. Ou seja, é aquilo que eu uso para transmitir algo para outras pessoas, certo? Então eu posso transmitir algo para outras pessoas falando, escrevendo, gesticulando, às vezes até o corpo ele fala sem a gente precisar usar palavras. Você já viu aquelas pessoas que não falam que não gostou de um ambiente, mas a expressão facial dela diz tudo, e você sabe claramente que ela não gostou do ambiente, ela não gostou daquela pessoa. Ou de lado positivo também, existem pessoas que estão tão felizes, mas tão felizes que ela não precisa falar nada. É só você olhar e ver a expressão no rosto dela, o quão feliz ela está, certo? Então existem várias formas de linguagens, amém? E a fé também tem suas linguagens, e a primeira linguagem é a obediência. Por quê? Porque eu posso falar e dizer que eu creio, que eu confio que Deus vai fazer, mas existem momentos, existem horas que não basta apenas a minha fé vir através de palavras que saem da minha boca. Ela precisa ser transformada em atitudes. Igual falam sobre o amor, né? É muito fácil falar que você ama, mas você prova que você ama através do quê? Das atitudes. E a obediência também é dessa forma. Então, a palavra obediência, ela vem do latim obedir. Não sei se é assim que se fala, tá, gente? Que significa dar ouvidos ou prestar atenção em algo. E então obedecer, ela
obediência, ela começa antes da atitude. Primeiro eu ouço, depois eu pratico. Então, geralmente, quem não obedece, não ouve. Escuta, mas não ouve, sabe? Então, a obediência, eu primeiro preciso ouvir. E depois eu preciso praticar. Eu não consigo obedecer alguém que eu não conheço ou que eu não escuto, certo? Eu só consigo obedecer aquelas pessoas que eu tenho relacionamento ou que eu tenho algum vínculo, entende? Ou que a lei me obriga, certo? E aí é muito importante que a gente entenda que quando eu ouço a voz do Senhor e obedeço, eu estou dizendo com a minha vida, assim, Senhor, eu creio que a sua voz é mais importante do que a minha vontade. E por isso eu obedeço. Porque a fé não é só acreditar, somente, apenas acreditar no que Deus pode fazer. Mas a fé é acreditar o suficiente para fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Amém? Então tem uma diferença muito grande na fé. Você tem que não só acreditar no que Deus pode fazer, porque Ele é tão poderoso, é ou não é? Mas é você acreditar o suficiente para fazer o que Ele te pediu para fazer. E aí eu quero entrar no primeiro tópico com vocês. Nós vamos abordar 3 tópicos. E o primeiro tópico é: obediência é dar ouvidos à voz de Deus. Quero que vocês abram lá comigo em Gênesis, do capítulo 1, Gênesis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 4. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Então, Abraão, ele é o nosso maior exemplo de uma pessoa que deu ouvidos à voz do Senhor. Aqui é importante a gente notar que Deus, ele não falou para onde Abraão iria. Ele falou que ele seria uma nação, que através da vida dele muitas famílias seriam abençoadas, que ele seria uma bênção, que Deus abençoaria quem o abençoasse e o amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Mas Deus não falou que ele iria para uma terra que
você ia ter uma nação, muitos descendentes, mas ele só te mandaria para Cocalzinho, sem recursos, sem dinheiro, sem nada. E aí? Você ouviria a voz de Deus, como Abraão fez? Abraão tinha dinheiro, viu, gente? Mas eu estou dando uma piorada um pouco mais. Você analisa isso, você faria isso? Eu falo que eu tenho que orar e jejuar muito, porque eu não sei qual seria o meu posicionamento. Então, muitas vezes, nós queremos que Deus mostre o final da promessa antes de obedecer. É ou não é? Quando Deus ele te fala, te dá uma direção, você quer saber todos os detalhes, porque você quer sentir o quê? Segurança. E aí só assim que a gente consegue obedecer. Só que Deus ele não trabalha dessa forma. Às vezes ele fala o caminho inteiro, mas muitas vezes ele faz ele revela passo a passo. Primeiro você vai, aí quando você chega, aí ele vai te dando outro direcionamento. E assim por diante. E é aí que é exatamente entra a nossa fé. Fé é nem sempre a gente conhecer o caminho inteiro, mas conhecer aquele que está guiando o caminho. Muitas pessoas não têm fé porque não têm relacionamento com Deus. Então, para que você possa obedecer, para que você possa ter essa primeira linguagem, é preciso ter relacionamento com Deus, conhecer quem está te conduzindo no caminho. Amém? E eu quero falar que, às vezes, igual eu falei no início, obedecer é difícil, né? A prática da obediência é difícil, mas não é algo incompreensível aos nossos ouvidos. A gente entende o que é obediência. E muitas vezes Deus ele está falando coisas simples de ouvir e de entender, mas talvez difícil de praticar. Às vezes Deus está falou com você esse mês, essa semana, ou até hoje, ou em 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei quanto tempo Deus tem falado, mas às vezes Deus tem falado para você, perdoa. Eu acho que a gente escuta muito esses versículos que falam sobre perdão, sobre perdoar 70 vezes 7, sobre perdoar. Mas é fácil perdoar? Não. Porque quando Deus ele fala bem assim, meu filho, perdoa aquela pessoa, a gente começa a querer argumentar com Deus. A gente começa a falar bem assim, Senhor, mas aquela pessoa ela não merece. Aquela pessoa fez isso, mais isso e aquilo comigo, e ela não merece o meu perdão. Só que em nenhum momento Deus ele falou para você medir o merecimento de alguém. Ele só fala para que a gente perdoe. Entende? Deus ele é muito objetivo, só que a gente fica tentando barganhar com Deus, ou negociar, ou até mesmo limitar a nossa capacidade de perdoar. Porque quando a gente fica negociando com Deus sobre, mas fulano não merece. Se fosse em outros casos, eu perdoaria, mas essa pessoa, justamente essa, eu não consigo. Só que se Deus ele falou, é porque nós somos capazes. E Deus só não falou, mas mostrou com Jesus vindo aqui na terra. Né? Então, se Jesus ele consegue, nós também conseguimos. Amém? Então, às vezes Deus ele vai pedir para você perdoar, outras vezes Ele vai falar bem assim, filho, eu preciso que você
você preparar ambientes para que a presença do Senhor ele possa entrar na sua casa e na sua vida. E aí, nessa hora de buscar, você vai ficar lá, ficar em silêncio e escutar a voz de Deus na sua vida. Outras vezes, Deus está falando para você parar de alimentar conversas que te afastam de Deus, que geram dúvidas no seu coração, que geram divisão no seu coração, roda de amigos que ali não há presença de Deus. Às vezes o Senhor também está pedindo para você fazer o que é certo. Às vezes o Senhor também está pedindo para você não fazer aquilo que todo mundo faz. Porque não é porque está comum, todo mundo está fazendo, que é normal, que é a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Amém? Amém. E a gente, às vezes, espera que Deus ele fala de uma maneira gloriosa com a gente. Às vezes, quem aí já foi para alguns eventos da Sara, onde tem aqueles estrangeiros que vêm e traz revelação e fala e chama a pessoa lá na plateia e fala, fulano de tal, você e tal. Eu não estou criticando, tá? Eu acredito que Deus ele possa usar esses momentos sim para falar. Só que às vezes a gente fica lá esperando, bem assim, não, se Deus me ama mesmo, ele vai usar esse fulano de tal que nem me conhece nessa conferência que tem umas 15 mil pessoas para falar comigo. E às vezes a gente fica esperando essas coisas grandiosas, às vezes a gente fica esperando uma revelação, às vezes a gente fica esperando que Deus apareça com seus anjos e você veja um clarão e você escute, ei filho amado, eis que te digo. E Deus, ele é simples, ele trabalha na simplicidade, em coisas que são óbvias, mas que se fossem tão óbvias assim, as pessoas não deixariam de fazer, sabe? E a gente fica esperando uma grandiosidade, sendo que Deus só está dizendo, obedeça primeiro. Porque eu já te falei, obedeça primeiro aquilo que eu já te falei. Porque não adianta, às vezes a gente vem aqui para a igreja pedindo um novo direcionamento, pedindo, Senhor, me dá um novo direcionamento. Só que você não obedeceu nem aquilo que o Senhor te disse anteriormente, nem o último direcionamento, como que você, mas o céu está de bronze, eu não escuto a Deus. Será que o céu está de bronze mesmo? Ou você não quer obedecer? Você não acha que você é capaz de obedecer? Quero falar com você sobre o segundo ponto. O segundo tópico é: o milagre está do outro lado da obediência. E aí eu quero abrir com vocês lá em 2 Reis. Primeiro a gente vai ler o capítulo 5, o versículo 1. E depois eu quero que vocês, Lídia, já vai para o mesmo capítulo 5, só que nos versículos 9 ao 14. Tá bom? Então vamos primeiro para o 2 Reis 5, versículo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Agora vai para o versículo 9. Isso. Então, Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou o mensageiro dizer a Naamã: vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que
obedecer. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lava-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Amém. Amém? Como é difícil obedecer, né? E sabe por quê? Porque Naamã, ele não era qualquer homem. Entende? Naamã, ele era um homem muito importante. Ele tinha autoridade, ele tinha reconhecimento, ele tinha dinheiro, mas também ele tinha o quê? Lepra. Né? E ele imaginava que Eliseu ia fazer um ritual, Eliseu ia lá, ele ia conhecer o profeta, só que Eliseu só falou assim: vai lá para os aprendizes dele, vai lá e diz para ele ir lavar 7 vezes no Rio Jordão. E ele ficou indignado, ele ficou furioso, ele ficou dodói. Eu não sei se é certo, mas alguns jovens falam que ele curigou, né? É ou não é? Ele curigou. E aí, os oficiais dele falaram assim: Senhor, mas se fosse algo difícil, o Senhor ia fazer de tudo para fazer. Por que o Senhor não faz o que é fácil? Sabe? E aí ele foi lá, fez e foi curado. E muitas vezes nós queremos que Deus faça do jeito que a gente imagina. E às vezes Deus ele vai te dar um direcionamento simples, mas que você vai falar: não é possível, Deus. Não, o Senhor está de brincadeira comigo. O Senhor está me tirando. Né? Você vai ficar indignado. Eu, com essa posição, existem pessoas que, porque tem fama, tem dinheiro, ou está aqui todos os dias na igreja, fica reivindicando de Deus que Ele faça exatamente como a pessoa quer. Só que Deus, Ele está dizendo: ei, filho, faça do meu jeito. Quem foi que criou tudo isso aqui? Foi eu ou foi você? Então faça do meu jeito. Só faça. E foi difícil. Naamã fez aquele teatro todo, né? Fez um show da Xuxa. E ele resolveu obedecer, fez o direcionamento e ele foi curado. Amém. Porque não era o Rio Jordão. Vocês viram aí? Ah, mas os rios lá de Damasco não são mais poderosos do que o de qualquer rio israelita. Mas não foi o Rio Jordão que curou Naamã. Naamã, ele foi curado a partir do momento que ele decidiu obedecer. Entende? Ele começou a ser curado a partir do momento que ele decidiu obedecer. E é por isso que o milagre está do outro lado da obediência. Talvez os milagres, aquilo que você espera, não tenha chegado na sua vida porque você não tem obedecido. Você tem achado uma tarefa difícil
ele, a quebrar o orgulho dele, esteja rodeado de pessoas certas na sua vida. Que no dia que você tiver essa crise de Naamã, vão ter pessoas que falam, vão ter pessoas para falar para você: olha, Deus poderia ter te pedido coisa mais difícil, mas Ele pediu só isso, então faz. É muito importante a gente ter bons amigos do nosso lado, amigos que nos aproximam de Deus. Amém? Amém. O terceiro tópico que eu quero falar com vocês é: não deixe as circunstâncias fazerem você parar de obedecer. E aí eu quero lembrar de um episódio muito famoso que é sobre Pedro andando sobre as águas. Eu anotei aqui, eu não ia falar, mas eu vou falar porque Gustavo me deu mais tempo ali. O versículo é Mateus capítulo 14. A gente vai ler dos versículos 25 ao 33. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma? Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Então, Pedro, ele fez uma coisa extraordinária. Ele começou a andar sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas porque ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele falou: se for o Senhor mesmo, mande que eu vá até onde o Senhor estiver. E aí Jesus só falou: venha. E aí Pedro foi. Só que quando ele começou a olhar pro vento, para as ondas que estavam violentas, para as circunstâncias ao redor, ele começou a quê? A afundar. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Às vezes a gente recebe um direcionamento de Deus e Deus fala pra gente ir, vá e faça. E a gente fica empolgado igual a Pedro, vou. Só que aí, no meio do caminho, começa a vir pensamentos ou pessoas que fazem você duvidar daquilo que o Senhor tem preparado para você. Então tem pensamentos de que, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Nossa, eu sou tão pequeno, eu não tenho habilidade suficiente. E se eu estiver fazendo tudo errado? Eu nem tenho uma boa dicção. E isso me lembrou de um fato que eu até li hoje no devocional de Moisés. Moisés, ele falou: Senhor, mas eu não vou conseguir. E aí ele falou: vai, porque eu estou com você. E
Amém? Amém. E às vezes vem esses pensamentos na gente e a gente até começou com fé, né? Mas esses pensamentos ou pessoas falam bem assim, quando você compartilha alguma coisa que Deus te chamou para fazer, as pessoas falam, ih, larga isso daí, não vai dar certo, você é louco, você é maluco. É igual tem uma influencer que eu conheço, a Fabiola Mello, e o Samuel, o esposo dela. O Samuel, ele trabalhava em um banco, pastor Samuel agora, né? Ele trabalhava em um banco. A Fabiola Mello, ela começou a crescer muito na internet. Ele abandonou o trabalho dele no banco e foi seguir um sonho. Vocês acham que muitas pessoas não falaram para ele: você trabalha em banco, você tem estabilidade, você ganha bem, você está louco de fazer isso. Só que ele foi não porque era uma vontade dele, mas porque era um direcionamento de Deus, e através da vida deles, muitas pessoas a nível nacional e internacional conheceriam o amor de Deus. Então, o que é loucura para os homens não é para Deus. Por isso, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as tempestades, mas mantenha os olhos fixos em Jesus. E manter os olhos fixos em Jesus, gente, é conversar com Ele diariamente, toda hora, todo momento. Você não precisa fazer primeiro as suas coisas e depois falar com Deus. Você pode inserir Jesus na sua rotina. Quando você acorda, quando você escova os dentes, quando você vai para o trabalho, ou aquelas pessoas que ficam em casa, quando você está fazendo alguma tarefa de casa, ou aquelas pessoas que estudam, quando você está estudando, você pode trazer Jesus para perto de você. E assim seus olhos vão estar fixos em Jesus e não nas coisas do mundo. Porque essas coisas do mundo, elas sempre vão existir. Sempre vão existir ventos, sempre vão existir ondas ou tempestades. Sempre vai existir aquelas pessoas que falam que você não vai conseguir. Mas a pergunta é: quem falou para você ir? Sabe? Quem mandou você ir? Quem mandou você realizar esse sonho? Se foi Deus, continua. Não para. Não escuta os argumentos do mundo, porque eles podem te convencer a parar de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Obediência é uma decisão diária. Todos os dias nós temos que decidir obedecer. Como eu faço isso? É escolher fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Quando você está sozinho, só você e Deus, e você tem a oportunidade de fazer o errado, é você fazer o certo. É você escolher perdoar, mesmo que você não sentir ou não achando que aquela pessoa mereça. Não é pelo seu sentimento, mas é pela ordenança de Deus. Amém? É escolher ser íntegro no trabalho. É decidir o que é íntegro no trabalho. É você não mentir, não ir contra os seus princípios. Na igreja, na casa de Deus, na Bíblia, você aprende uma coisa e o seu chefe manda você mentir. O seu chefe manda você desviar dinheiro. Ou sei lá o que o seu chefe pode mandar. É preferível que você perca o emprego, mas você continue a obedecer a Deus, do que você permanecer nesse emprego e ser amaldiçoado e a sua vida não andar. Porque eu tenho certeza que o Deus que você obedecer, Ele vai te abrir portas de novos empregos, porque as fontes do Senhor são inesgotáveis. Mas essa empresa que você está, ela pode falir,
Deus. Em rodas de amigos, em conversas, se existe palavrão, situações de fofoca, situações que estão falando sobre prostituição ou alguma coisa que desagrada a Deus, saia. Você não precisa ser mal educado. Você vai sair da situação, dessa conversa, desse ciclo de amigos. Pense se Naamã tivesse amigos que fossem orgulhosos como Naamã era. Ele não tinha segurado da lepra, mas ele estava no meio de pessoas, de servos também, que falaram: não, vai, Senhor. E que tem. Então escolha pessoas que vão acrescentar na sua vida e te aproximar de Deus. Amém? E decida também, decidir obedecer, é escolher buscar a Deus, mesmo quando você não está sentindo, quando você não tem vontade, quando você não sente a presença de Deus. Decida estar posicionado, buscando a Deus, fazendo seu devocional, se enchendo das coisas de Deus. Abandone um pouco as coisas do mundo, amém? Músicas, filmes, jogos. E tenta entrar no reino de Deus. Tenta preencher seu tempo com coisas que vão te aproximar dele. Amém? Amém. Porque a obediência, ela não depende das nossas emoções. A obediência, nós obedecemos não porque sentimos que temos que obedecer. A Bíblia fala que o coração é enganoso, certo? Nós obedecemos porque confiamos naquele que manda nas nossas vidas, que é dono das nossas vidas. Então, obediência não é sentir, amém? Obediência é confiar e conhecer aquele que é o dono das nossas vidas. Amém. Então, hoje nós aprendemos 3 coisas. A primeira coisa é que a obediência é ouvir a voz de Deus. A segunda é que muitas vezes o milagre começa quando agimos, depois que temos uma atitude de obediência. E a terceira, eu não posso deixar as circunstâncias impedirem de eu fazer aquilo que Deus falou para eu fazer. Amém? As circunstâncias, elas não são maiores que o seu Deus. Deus, ele é maior que as circunstâncias. E se ele falou para você fazer, faça. Não é a sua limitação, não é a sua falta de capacidade que vai invalidar a promessa de Deus na sua vida. Deus, ele vai validar através da presença dele, porque ele vai estar com cada um de nós. Ele vai validar a sua promessa. Amém? Então, nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. O louvor, se puder, pode subir. Feche